Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2, seção 16.8, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Use o teorema de Stokes para calcular a integral dupla na superfície do rotacional de f escalar ds. F de x, y e z é igual a 2y cosseno de z em i mais e de x vezes o seno de z em j mais x vezes z de y em k. S é o hemisfério x² mais y² mais z² igual a 9. Z maior ou igual a 0, de orientação ascendente. Bom, então o objetivo aí do exercício é fazer o cálculo dessa integral dupla utilizando o teorema de Stokes. Então, temos uma superfície S, essa superfície S é fornecida, que é o hemisfério, dado aí por x² mais y² igual a 9, ou seja, é meia esfera, tá? É metade da área superficial de uma esfera, e é a parte aí onde eu tenho o z maior ou igual a 0, ou seja, a parte de cima de uma área superficial de uma esfera. Então, vou fazer a representação primeiramente aí da superfície S e depois falaremos do teorema de Stokes. Então, temos aí o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. X, Y e Z. Aqui, então, é uma esfera de raio 3, então vou marcar aí 3 unidades. Aqui em Y, vou marcar em X, e para Z só a parte de cima, que a gente tem aí, que é maior ou igual a 0. Então, a gente tem aqui meia circunferência, a gente tem aqui meia circunferência, e no plano XY a gente tem aí uma circunferência completa, formando aí o hemisfério para Z maior ou igual a 0. Então, essa é a superfície S, ali é x² mais y² mais z² igual a 9, tá? Aqui a gente tem que é o plano XY, ou seja, Z igual a 0. Agora, então, falando aí do teorema de Stokes, que é o teorema de Stokes, né, que diz, seja S, tá, uma superfície orientada. Então, aqui a gente tem S, ele diz que a orientação de S é ascendente, então temos aí a orientação, ou seja, o vetor normal que dá a direção de S está aí ascendente, tá? E aí ele diz, é suave por partes, então temos aí uma superfície suave, cuja fronteira é formada por uma curva C fechada. Essa curva C, tá? É essa curva aqui, ó, a fronteira é o plano aí XY. E a gente tem que essa curva é a curva C, tá? É uma curva simples, suave por partes, com orientação positiva, tá? Então, como eu tenho aqui a orientação de S ascendente, né? Sendo que o vetor normal dessa superfície poderia ser para fora como para dentro, para dar a orientação dessa superfície, a gente tem que, estando ele ascendente, a rotação da curva C, vista de cima, ela fica aí no sentido
anti-horário, que é o sentido positivo aí da curva. Então, tem que estar no sentido positivo para valer o teorema de Stokes. Então, por isso que ele nos dá aí que a orientação de S é ascendente, tá? E completando aí o teorema de Stokes, ele diz: seja F um campo vetorial cujas componentes têm derivadas parciais contínuas. Então, aqui foi dado o campo vetorial F. Então, as componentes, ó, essa componente, 2y cosseno de z, tem a derivada aí contínua, se fizermos a derivada. Se pegar essa componente, tem derivada também contínua, tá? Aí numa região que é aberta do R3 e que contém aqui o S. Então, a derivada vai ser contínua nessa região e essa função também tem uma derivada contínua. Então, vale o teorema de Stokes, que é dado por a integral aí na curva fechada C do campo vetorial F escalar com diferencial aí dr, tá? Que é o diferencial do vetor posição. Isso é igual, tá? A integral dupla na superfície do rotacional do campo vetorial F escalar com um diferencial aí de área ds. Aí o nosso objetivo que ele está nos pedindo é para calcular a integral dupla aí na superfície S do rotacional de f ds, tá? Então ele quer calcular essa integral aqui, certo? Então vamos utilizar esse lado para resolver essa integral. Para calcular esse lado aqui, a gente precisa da curva C, que é a fronteira aqui, né? Que é a intersecção aqui do x² mais y² mais z ao quadrado, que é a superfície S, com o plano z igual a zero. Então, a curva C é x² mais y², o z zerou, igual a 9, a equação dessa circunferência que a gente tem aqui. Se a gente pegar essa curva C e parametrizar, porque a gente vai precisar aí do vetor dr, a gente pode parametrizar o x como sendo aí o raio, tá? Que dessa curva, o raio dessa curva, né, que é 3. Então fica 3, o x é o cosseno de t. E o y, parametrizando, fica 3 vezes o seno de t. A parametrização aí, quando eu tenho a curva C, uma circunferência, tá? Então, da parametrização, a gente pode escrever que o vetor R aí de t, né? O vetor posição, pegando aí qualquer ponto, aqui, ó, aqui seria o vetor R, tá? Pegando aí esse vetor R, vai ser a componente x, 3 cosseno de t em i, mais o 3 seno de t em j, tá? Mais, né, como tá no plano aí xy, seria aí 0 em k, porque a gente tem aí um vetor em 3 dimensões, tá? Então, esse termo vai zerar. A gente tem aí que para achar o vetor diferencial dr dt, a gente deriva desse lado. Derivada de 3 cosseno de t fica menos 3 seno de t em i. Derivada de mais 3 seno de t fica 3 cosseno de t em j. Então, podemos escrever que dr em função de t é dado por menos 3 seno de t em i mais 3 cosseno de t em j, que multiplica o diferencial dt que passa para lá, tá? Então, a gente tem aí, além de definir a curva C, a gente tem definido o diferencial dr. Aí falta aí a função f, tá parametrizada. Então, escrevendo a função f, ela era a função aí de x, y e z, que é dada por 2y
vezes o cosseno de z em i, aí mais e de x vezes o seno de z em j, mais x vezes e de y em k. Então, a gente tem agora f em função do vetor aí r de t. Então, vai ficar 2 vezes o y vale 3 seno de t, aí vezes o cosseno de z, o z vale 0, isso em i, mais e elevado a x, o x vale 3 cosseno t, vezes o seno de z, o z é 0, em j, mais o x, que é 3 cosseno de t, vezes e elevado ao y, que é 3 o seno de t, em k. Aí, simplificando aqui, né, o cosseno de 0 dá 1, o seno de 0 dá 0, então todo esse termo vai zerar. A gente pode escrever aí que o vetor f é dado aí em função de rt, como sendo, aqui fica 6, tá? Vezes aí o seno de t na direção i, ali fica mais 3 vezes o cosseno de t, vezes e elevado a 3 vezes o seno de t em k, tá? Aí a gente tem, além dessa condição, definir os limites da curva C, né? A gente tem que o parâmetro é dado por t, e esse t, ele começa aqui no ângulo 0, esse t é um ângulo, e varia toda a curva aí da circunferência até 2π, essa é a variação aí do parâmetro t. Então, agora podemos calcular aí a integral dupla na superfície do rotacional de f escalar com ds, como sendo igual essa integral aqui, ou seja, integral aí na curva C, que vai ser de 0 a 2π, do vetor f. O vetor f é dado por 6 seno de t em i, aí mais 3 cosseno de t vezes e elevado a 3 seno de t em k, tudo isso daí escalar com o vetor dr, que é menos 3 aí seno de t em i, mais 3 cosseno de t em j, isso tudo que multiplica dt. Então, vamos ter aí o produto escalar, né? A gente tem aí que i com i fica igual a 1, os outros tudo fica igual a 0. I com j é 0, k com i é 0 e k com j também é 0. Então, a gente vai ter que vai ficar igual integral de 0 a 2π, esse termo aqui 6 vezes o seno de t, vezes aí menos 3 seno de t, fica menos 18 seno ao quadrado de t, integral em dt, tá? Então, integrando, esse menos 18 vai para fora da integral, fica a integral de 0 a 2π, utilizando aqui a substituição, relação trigonométrica do seno ao quadrado de t, a gente pode escrever como 1 menos o cosseno de 2 vezes t sobre 2, ângulo metade, tá? Aí, vezes a integral em dt. Aí, esse 2 é constante, simplifica com 18 lá de fora, fica 9, então fica menos 9. Aí, vamos ter a integral de 1 em relação a dt da t, a integral do cosseno de 2t fica menos seno de 2t, né? Dividido pelo valor que acompanha o t, que é 2. Isso variando aí dos limites de 0 a 2π. Então, temos aí menos 9, aí substitui os limites de integração, 2π, aí menos o seno de 2 vezes 2π sobre 2, aí menos o limite inferior, seria menos 0, mais o seno de 2 vezes o t, que é o 0, dividido por 2. Seno de 0 é 0,
Seno de 4π também é zero. 9 vezes menos 9 vezes 2π menos 18π é o valor da integral aí na superfície S do rotacional de f ds. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!